Olá, pessoal, boa noite. Entrando aqui ao vivo. Saudade muito grande, muito tempo que a gente não faz uma live por aqui. Hoje a gente vai falar sobre cisne negro. Vamos fazer análise com a psicóloga Adriana. Tudo bom, Adri? Tudo ótimo, eu só tô achando que tá muito escuro aqui, né? Deixa eu acender mais uma luz. Então, gente, a gente hoje vai falar sobre Cisne Negro, esse filme aí bem. Escreveu Como é nem que você, pouco. como é que você colocou, Adriana, que o filme é Perturbador, né? Eu acho, perturbador, per- é eu verdade. acho muito perturbador, né? E ele é muito, Mas eu ele acho tem incrível, né? uma interpretação maravilhosa da Natalie Portman, que foi merecedora do Oscar na época, muito bem merecido mesmo, porque realmente foi uma interpretação incrível. E é um filme que deixou muita gente assim, né, fixada na história, entender a história, porque é uma história que a gente às vezes se perde um pouco ali no que está acontecendo, o que é realidade, o que não é realidade. Então a gente vai falar um pouco Exatamente. personagens. Eu acho que todos os personagens ali têm algo para contar, não só ela, né? Sim. E o filme E traz tem muita várias coisa. interpretações possíveis para o filme. Eu acho que isso é a riqueza também, né? Eu dei uma pesquisada e tem muitos olhares a respeito do filme. E eu vou trazer um pouco do olhar que eu tive, né? E é claro que também não é a verdade sobre o filme, mas é uma das possibilidades de interpretação do iniciar então, porque o filme ele é muito tenso, né? O filme é fantástico, mas você fica sem respirar boa parte dele, né? Começa já o filme, a própria iluminação que o diretor usa é sempre muito escuro, tudo muito à noite, né? Você não tem uma claridade. Você sente uma tensão o tempo todo. E aí a primeira observação que eu quero fazer é: a gente enxerga o filme pelo olhar da Nina, que é a protagonista, e que é psicótica. Né? Assim, eu até vi algumas avaliações de pessoas falando que ela parecia ter transtorno obsessivo compulsivo. Não, ela provavelmente é esquizofrênica, porque ela tem muitas alucinações, delírios e tal. Só que a gente não sabe, né? Você começa a ver o filme a partir do olhar dela, e aí é interessante porque um viés que a gente pode enxergar o filme é que todos os personagens são muito doidos de alguma forma, né? São muito Sim, intensos, são muito dúbios, assim. O diretor tem hora que você acha que ele é fantástico e tem hora que você acha que ele é um abusador, né? A mãe uhum. dela parece protetora, de repente parece uma desequilibrada. E aí, eu acho que até aí vem a dúvida: será que é o olhar da Nina sobre as pessoas ou se é a pessoa em si que realmente é meio esquisita? Né? Ela Uhum. projeta muitas coisas, ela enxerga, em alguns momentos isso fica mais claro, em outros não, né? Quando é alucinação e quando não é. E pode ser já um olhar que ela tem sobre as pessoas que determina um pouco para a gente quem são essas pessoas à volta dela, né? Sim, E essa aí, dúvida ela vai ficando até o final do filme, né? Ela fica é, até o final com a gente. é, é. Não, e assim, e eu acho que é uma dúvida que permanece, né? Será que essas pessoas são dessa forma ou se já era um olhar contaminado, porque a gente passa dentro da cabeça dela o tempo todo. E aí é que vem a maior angústia. A gente delira junto com ela, né? Você começa a sentir o filme da mesma forma que ela, né? As situações. Tem hora que ela fica confusa e a gente também fica, né? Você fica, tá, não tá, foi, não foi, quem é que tá no espelho, quem é que... Então isso eu já acho que envolve a gente Será que ela num clima. viu, era verdade, não era? Exato. A mesma angústia dela, a gente é capaz de viver. E é a angústia que uma pessoa num processo de surto vive, né? Assim, que eu posso imaginar que vive, né? Eu nunca surtei, espero que não chegue. Mas, enfim, né? Tem toda esse jeito que o filme é feito que faz a gente mergulhar com ela nesse universo de angústia e sofrimento. E aí eu vou até seguir as minhas anotações, porque é muita coisa. Então, o filme já começa falando um pouco, ela sonhando com balé, o Lago dos Cisnes, né? E é interessante a gente entender um pouco a própria história do balé, né, de Tchaikovsky, que fala a história da Odete, que uma mulher que foi enfeitiçada e que ela vira um cisne. E aí ela
tem que vir um príncipe e amá-la de verdade para quebrar o feitiço. Só que a pessoa que enfeitiçou ela, criou também, enfeitiçou a própria filha e botou como cisne negro, que confunde o príncipe, seduz, e no fim ele é enganado e fica com outro cisne. E aí a Odete se mata. Essa é a história do balé, né? Essa é a história do balé. Que é a história que vai permeando o filme todo, porque é a grande peça que a Nina, que é a bailarina, quer interpretar. Né? Só que o que é interessante nesse filme, primeiro ela sonha, né? Começa com ela sonhando. A primeira cena já é o balé, né? Ela como o cisne branco e tal. Aí ela acorda e vai para a companhia, e aí a gente começa a ver o que está rolando. A companhia vai eleger uma bailarina para ser a bailarina principal, e aí eles querem causar um impacto e fazer uma montagem diferente. A bailarina vai fazer ao mesmo tempo o cisne branco e o cisne negro. E aí já começa a dualidade da Nina, né? Aí já começa o drama da Nina. Porque ela é tecnicamente perfeita, mas ela é excessivamente controlada. E o cisne negro exige uma paixão, né? Ele exige uma emoção que a Nina não expressa. Oi? O se soltar. Exatamente. Exige que ela consiga lidar com as emoções, com a sexualidade, tudo aquilo que ela reprime fortemente e a gente passa a entender no filme. E aí, deixa eu só olhar, porque eu não queria pular as cenas. E aí já aparece ela chegando, né, na peça, encontrando a Lili. E aí eu acho interessante que a Lili é uma bailarina nova, que chega na companhia, e ela já imediatamente identifica na Lili uma possível rival para ela. E aí eu acho que já retrata também algumas coisas da vida real, né, que é um mundo extremamente competitivo, né, onde o balé é eu acho que qualquer lugar, né, de alta performance, o balé é de altíssima performance, né, e tem uma concorrência muito grande, e tem a questão da competição feminina que eu acho que fica acirradíssima. E aí a Nina já apresenta alguns transtornos que são típicos de bailarina, infelizmente, que é a anorexia. Você vê que ela vomita, que ela não se alimenta, né? Ela tem questões... Anorexia. E ela se fere. Você vê logo no início do filme que ela se fere, ela se mutila. Então ali a gente já percebe que ela tem alguma dificuldade para lidar com as emoções dela, com a pressão, né? Porque aquilo adoece ela, né? Só que até então era só para quem... A própria mãe, né, ali também, né? Quando a mãe fala que ela tentou também e fracassou, né? Uma mãe... E aí eu acho que é um ponto fundamental para a gente entender a Nina, né? Quando ela está naquela situação, aí a gente começa a entender um pouco a relação dela com a mãe. Que é uma relação... Essa mãe da Nina é extremamente psicotizante, como a gente fala. Né? O que é isso? É uma mãe que faz da filha extensão dela. A Nina não é um sujeito desejante, a Nina é uma extensão da mãe. A mãe é uma bailarina fracassada, entre aspas, né? Mas ela interrompeu a carreira porque ficou grávida. Uma coisa interessante, não se fala do pai da Nina em nenhum momento. Esse pai não existe nem no imaginário, né? O pai foi anulado completamente. E a Nina é o objeto que vai realizar o desejo frustrado da mãe. Então a Nina é extremamente controlada por essa mãe. É uma mãe controladora, manipuladora, invasiva. A Nina não tem a chave do quarto, ela não tem a chave do banheiro. A mãe entra no banheiro, a mãe entra no quarto. Trata ela. A mãe veste ela. Isso nossa, né? Ela dá a comida quase que na boca. Coisa de mãe, criança pequena que chega com o dedinho, assim, pra você experimentar o bolo, né? Sim. E aí, o próprio quarto da Nina é muito infantil, né? Com bichinho de pelúcia, todo cor-de-rosa. A mãe toca aquela caixinha de música para ela dormir. A Nina tem 28 anos. Eu fiquei chocada com a idade, né, que é da personagem, porque ela parece uma criança. Ela é infantilizada e criança não tem sexualidade. Né? Ela não tinha nenhuma sexualidade, totalmente reprimida, totalmente infantilizada por essa mãe, que não pode ver a filha crescer e virar uma mulher, porque a mãe se realiza nessa filha, né? Uma mãe extremamente
narcisista, provavelmente, né? Porque ela não enxerga a filha, ela se enxerga na filha, né? E aí ela quer que a filha realize aquilo que ela não foi capaz por Eu questões da fiquei, vida, eu né? fiquei numa dúvida assim, no filme, porque tem um momento que a mãe acha que ela não vai conseguir o papel. Então, em princípio, a gente acha que existe uma pressão muito grande para que ela consiga, mas ao mesmo tempo ela mesma fala para Nina: não, você não vai conseguir. Você não vai conseguir, mas não tem problema, porque você tem outro papel que você pode fazer e tal. Então, até ela ainda deixa a Nina nessa dúvida, assim, de achar até que ela não vai conseguir, né? Então tem uma Pois é. pressão para ela conseguir, mas ao mesmo Porque a tempo mãe se vê na Nina o tempo todo, e a mãe não conseguiu papéis importantes, né? Eu acho que ela projeta na Nina ela, totalmente. Ela não enxerga a Nina. Tanto que tem um momento que elas estão conversando e a Nina fala: e você nunca conseguiu nada? Aí ela: como é que é? Ela: não, nada não. Né? Tipo, não foi porque ela engravidou que a vida dela foi por água abaixo como bailarina. Na verdade, ela nunca teve nenhum grande papel. E ela exige da Nina, mas ao mesmo tempo ela se reflete na Nina. Então, se ela não conseguiu, ela começa a achar que a Nina também não vai conseguir, né? E tem uma coisa da inveja também. Essa mãe é... E aí eu fico na dúvida em alguns momentos se a mãe é esse horror todo ou se a Nina começa a ter esse olhar para a mãe, né? Que mãe é essa engolidora, né? Porque ela é uma castradora, uma engolidora, mas a Nina talvez aumente isso, porque a Nina chega a, não sei se é alucinar ou ver de verdade, é sempre aquela dúvida, né? Quando ela está se masturbando, ela acorda assim, tamanho lá sentada, nessa assombração, né? É o tempo todo, né? A mãe reprimindo. E aí, vamos em etapas, deixa eu ver se eu não pulo nada, porque eu acho que é tão importante. E aí é tão interessante, né? Porque o diretor, quando ele vai escolher a bailarina, e ele fala para a Nina, né? Você é o cisne branco perfeito, porque ela é tecnicamente perfeita. Mas o cisne negro não é para você, né? Porque ele percebe que a Nina não consegue lidar com a sexualidade, com a sensualidade que o cisne negro exige. E aí ela imediatamente... Ah, tá bom, aí vai sair. Aí o diretor provoca: você vai aceitar assim? Né? Assim, você aceita que você vai ser tirada da peça e não luta por isso, né? E aí ele agarra e dá um beijo. Aí ela morde ele. E essa cena é muito interessante, né? Porque aí fica aquela ambiguidade. Será que esse diretor é fantástico e pensou, vou despertar nela alguma coisa? Ou se ele é um abusador, filha da... né? Que fica ali se aproveitando das bailarinas, né? Enfim, tem as duas visões sobre ele. Eu prefiro acreditar que ele é fantástico. Que ele teve essa visão. Vou provocar ela. Ele percebeu que ele poderia despertar nela de alguma coisa. Tanto que quando ela morde, ela tem esse cisne negro nela. Então ela é capaz de desempenhar esse papel também. E aí, quando ela é eleita, né, a bailarina que vai ser a rainha cisne, que vai fazer os dois papéis, eu acho que aí entra o drama maior da Nina. Porque ela poderia já ter uma estrutura psicótica, isso, assim, a gente entende que ninguém se torna psicótico do nada. Tipo, eu era uma pessoa totalmente neurótica, normal, e de repente eu surtei. Na verdade, ela devia ter já uma estrutura psicótica, mas ali, sob pressão, e tendo que viver aquela dualidade toda, isso deflagrou um surto, onde ela começou a alucinar muito, né? E aí vieram todos os delírios e alucinações dela. E aí, vamos em etapas. Deixa eu ver qual é a próxima. E aí eu acho interessante que a Beth, que é a bailarina veterana que está se aposentando involuntariamente, que é outro drama da vida real, né? A bailarina, ela é maravilhosa até ser descartada, porque ela está velha, e é uma mulher que, sei lá, não é velha, mas para bailarina ela já não serve mais. E aí... Não só bailarinas, o drama da vida real, porque tem muita gente no mercado de trabalho que sente isso também. Depois dos 40 aí, é difícil conseguir emprego, agora... Então é um drama real mesmo. É difícil ser vista, né, como aquela mulher encantadora, né? Isso aí realmente é uma vida real. E eu acho interessante que a Nina admira muito a Beth, né? Ela acha a Beth maravilhosa, assim, nossa, ela é uma bailarina maravilhosa. E quando ela entra no camarim, a Beth tá surtando, quebrando tudo. Você viu que para ela foi muito difícil aquilo. E aí é interessante que a Nina pega o batom dela. Pega um batom vermelho que tinha ali e leva.
É como se, assim, o que eu interpretei é como se ela pudesse pegar um pouquinho da Beth para ela, para ver se ela incorpora um pouco, né? Essa bailarina fantástica que ela tanto admirava. E é interessante que a Beth vai fazendo um paralelo aí no filme, enquanto a Nina vai entrando numa ascensão. A Beth é como se ela fosse a Nina amanhã, né? Como a Nina se projeta nela e ela vê aquela decadência toda, ela fica num misto assim de admiração e horror, né? Porque sou eu que vou estar nesse lugar já já, né? Se hoje ela está ocupando o lugar de primeira bailarina, daqui a pouco ela vai estar ali sendo descartada, né? E o diretor também tinha seduzido a BF, né? Ela fica duplamente dispensada, né? Bolo ali, alguma coisa. Dá a entender que sim, né? Que tinha uma questão. Esse diretor misturava um pouco, né? A fantasia com a realidade também, né? Quando ele faz isso. Isso aqui eu já falei, do beijo, da coisa. E aí o que eu acho tão interessante também que a gente precisa falar é o espelho, né? A função do espelho durante o filme todo. O filme todo a Nina está se refletindo no espelho. E no início, eu acho tão interessante, porque a criança, por exemplo, quando ela começa a ver a imagem dela no espelho, é onde ela começa a criar o contorno de quem ela é, né? Faz parte da formação da autoimagem, da formação da identidade, quem eu sou. E a Nina tem muitas cenas que ela está na frente do espelho olhando para outras pessoas. Eu acho que ela fica buscando referência de quem é ela no meio daquilo, né? Ela olha, e aí quando ela começa a surtar, né? Ela tem hora que ela olha no espelho, ela tá com uma expressão, ela se olha no espelho, ela tá com outra. Então você vê que ela tá, como se ela tivesse uma autoimagem muito esquisita, né? E aí eu acho que tem a questão até da anorexia, por exemplo, que mexe com essa questão da imagem, e a própria constituição dela, né? Como pessoa, ela ainda não tinha isso muito claro. Ela fica buscando. Ela vê pessoas na rua, quando ela começa a ter alucinações, ela se vê em um monte de pessoas, né? Isso é muito doido, né? Tinha hora do filme que eu até ficava, gente, será que tá acontecendo, né? Porque ela se vê em muitas pessoas. Tem hora que eu não sei se é ela, se é o outro, se é... E o espelho tá sempre ali, né? Tá sempre ali. Pessoas através do espelho também. A primeira vez que ela vê a Lily, ela vê a Lily pelo espelho. Porque parece que ela projeta, a Lily representa... A Lily, eu cheguei a ver algumas análises de pessoas que questionam se a Lily existe de verdade. Ou se ela é um alter ego, né? Porque ela projetou... A minha impressão é que ela existe, é uma bailarina, mas que a Nina projetou na Lily toda aquela coisa da sensualidade, que vai muito além do que ela era, de fato. Falava muito mais dos desejos dela, projetado na Lily, do que da Lily em si, né? Tanto que quando ela tem a relação... Existe. Ela pode não ser, ela existe. Sim, pra mim também. Eu não acho que ela seja uma personagem da cabeça dela, né? Pra mim ela existe, ela tá lá, só que ela existe como uma bailarina, que talvez tenha um charme a mais, mas boa parte do que ela vê na Lily são projeções dela, né? Isso aí eu acho que fica claro até quando elas têm uma relação sexual que não tem, né? Na verdade era uma masturbação, né? Então você vê que o tempo todo ela se projeta na Lily, né? Esse cisne negro, que a Lily era o cisne negro dela, né? Que é esse lado sombra que eu acho que todo mundo tem e que ela reprimia porque ela tem um superego, né? Para psicanálise são 3 instâncias psíquicas, né? O id, que é a parte mais do inconsciente, da impulsividade, das pulsões, o ego, que é a parte racional, da razão, né? É o consciente, e o superego, que é a parte da moral, da lei, né? Daquela coisa que é a barreira que te impede, né, de muitas coisas. E ela tinha uma barreira muito intensa, porque ela tinha uma mãe muito controladora. Então ela tinha um superego enorme, ela era toda reprimida. Ela nunca tinha se masturbado, ela nunca tinha se tocado. Ela tem 28 anos. Então, assim, é porque a gente vê como se ela tivesse 15, sei lá, 14. Mas ela era quase uma mulher de 30 e toda infantilizada, né? Então, eu acho que isso que é importante também, né? E quando ela se fere também, quando ela tem, que ela puxa as peles tem uma hora que ela alucina, que ela puxa assim a pele inteira. Ai, que horror. Aí ela fica assim com aquela dor na hora que ela olha o dedo tá inteiro. Aí você fica, gente, que horror, né?
Você vê, mas ela se fere, né? Ela se fere, aqui nas costas, principalmente, ela fica ferida, que é onde começa depois a nascer a asa, né? É como se ela ficasse ali tentando... E aí a gente fica até em dúvida o que realmente é a ferida que ela tem, o que ela não tem. A única que a gente percebe que realmente ela faz, que é das costas, porque a mãe vê, né? As outras todas, quando ela vai se ferindo no dedo, no pé, que ela também tem uma hora que ela corta o pé, tudo isso realmente a gente fica, foi ou não foi? A gente não consegue, né, entender a realidade das coisas. O filme é impressionante. Isso é muito doido, né? Porque eu acho que de fato isso acontece na mente de muita gente, né? Isso é essa cisão, né, entre o que é real e o que é. A grande questão na psicose é que eles vivem os delírios como realidade. Não tem essa percepção de que não é real. Imagina o sofrimento da pessoa que de repente se corta e aí vê não está cortado. O estranhamento, porque isso existe. Né? Então, assim, quando vem um delírio maior, tipo, ela acha que é o cisne, é uma coisa que vem para estabilizar essa angústia toda, porque esse processo de pré-surto, né, quando a pessoa vai ter um surto maior, é um processo que todo paciente relata de muito sofrimento e muita angústia. Você começa a se estranhar, você começa a ter coisas que você não reconhece, tem pessoas que não reconhecem parte do corpo, é muito doido, né? E aí você constrói um delírio para explicar todo aquele estranhamento. Ela começa a construir na cabeça dela um monte de história, né? Ela vê a Lily transando com o diretor. Aquilo foi uma alucinação, assim, tipo, num momento que não cabia aquilo, né? Você olhava assim, mas ela via, né? O tempo todo ela estava criando histórias na cabeça dela para dar conta dessa angústia que era uma coisa do nível do insuportável, por isso que ela se feria. Eu acho que ela se feria pouco, não naquele nível que ela via, né? Que era uma coisa assim, você via sangue, não tinha, né? Enfim. Bom, aí aparece todo o processo dela ensaiando, né? O diretor muito rigoroso, muito crítico nela, e aí vem essa obsessão dela pela perfeição. Eu acho que essa obsessão dela pela perfeição foi o que levou ela à morte, né? Porque no final ela tá lá, né? No final que ela fala, foi perfeito. Né? Porque Mas ela buscava, né? Ela buscava essa perfeição. Mas ela pagou com a própria vida, né? Então, assim, essa busca alucinada pela perfeição, porque a perfeição não existe, né? Você se aproxima, né? Mas você conseguir juntar uma técnica perfeita, tanto que na apresentação final, o cisne branco não dá certo, né? Ela erra um passo, né? Ela cai de mau jeito lá com o bailarino, porque o cisne negro já estava muito grande nela, eu acho. Aí ela já perde aquele controle que ela tinha, né? O cisne negro já estava ali, pronto para vir. Tanto que quando ela vai, a cena é linda, inclusive, né? Que ela vai virando o cisne e dançando, é de arrepiar, assim, né? Eu achei fantástico. A gente acompanha essa transição dela, né? Exato. E aí é interessante porque até o figurino vai compondo esse personagem. No início, a Nina estava sempre com roupas claras, rosa, branco, coisas assim, menininha, delicada. E aí é interessante na cena que a Lily, quando ela começa o diretor começa a provocar nela, né, para fazer nascer e sair esse cisne negro dela, que o diretor sabe que tem, mas que ela controla, ela reprime, e aí ele começa numa coisa de provocação e tal. E aí tem um dia que a Lily chama ela para sair, e ela já estava nesse movimento, já tinha jogado os bichinhos de pelúcia fora, tinha quebrado a caixinha de música. Você vê que naquele momento ela estava matando aquela criança, né, que ela vivia feito uma criança. E aí ela vai, e sabe, a outra bota droga na bebida dela, e ela sabe que era droga, tanto que ela bebe, sabia. E o interessante que eu achei é que a Lily dá pra ela tipo uma camisetinha preta, meio sexy, e ela veste aquela roupa preta na boate. Eu acho que ali marca que o cisne branco acabou, né? Ali é o cisne negro que está incorporado, né? A partir daquele momento, assim, você vê que aí ela chega em casa e se masturba e goza e não sei o quê, porque eu acho que ela pôde deixar essa emoção toda sair, né? Eu nem sei se realmente a Lily deu a ela essa droga aí. Ou se ela delirou sozinha, né? Mas no dia seguinte ela imaginou aquilo para ela poder se soltar, porque ela se solta ali, né? Na pista de dança,
uns caras, não sei o quê. Então é como se ela achasse que ela precisava de um estímulo para poder se soltar. Ela não poderia se soltar sem um estímulo, né? Então, não sei se realmente aconteceu. Eu tive a impressão de que teve, né? Porque a Lily, quando falou com ela no dia seguinte, ela até perguntou: você colocou alguma coisa na minha bebida? Ela, coloquei. Mas enfim, é lógico que era delírio dela, né? Aquilo tudo que ela imaginou e que tinha tido uma noite de, né, de sexo com a Lily e tal. Na verdade, a Lily é ela, né? Assim, essa parte é o lado sexual dela. E ela teve essa noite de sexo com ela mesma, né? Porque ela se masturbou, coisa que até então ela não tinha feito. Né? E foi na véspera do espetáculo, né? Praticamente na véspera, né? No filme, isso tudo foi tratado como tão real que a gente não consegue perceber até realmente o dia seguinte que aquilo não aconteceu. A visão dela é muito real. Né? Então, eu acho que por isso, de repente, muita gente fica... essa questão que você falou, que tem gente que fica na dúvida se realmente a Lily existe. Porque a Lily, de uma forma tão real naquele momento, por que ela não pode ter visto ela real o tempo todo, em outro momento, sendo que ela não existe? Né? É possível. A Lily, da forma como ela enxerga, não existe. Né? Essa Lily tão sexual, ela que projeta. Isso aí eu acho que fica claro. A Lily tem até uma sensualidade, tal, mas não naquele nível, né, de seduzi-la. Né? Isso tudo foi desejo dela, né? Que era um desejo muito intenso que ela acabou projetando em outra pessoa, porque nela mesma era muito difícil ela reconhecer esse desejo. Eu vi, inclusive, pessoas que falaram, que sugeriram que a mãe talvez abusasse dela. Eu achei muito pesado. Eu não achei isso, mas eu achei meio assim, eu acho que não era muito a vibe do diretor, assim, não tive essa impressão. Mas, por outro lado, tem alguns momentos que pode dar essa duvidazinha. Por exemplo, quando ela chega... Primeiro que a mãe é o tempo todo ali, em cima dela, né, não respeita... tipo, essa coisa, a relação da mãe dela com o corpo dela, muito invasiva, que ela leva ela para o banheiro nua para cortar as unhas quando ela vê que a Nina se cortou, ela corta as unhas ali dela pelada, né? Uma coisa assim muito intensa. E quando ela vai se masturbar, ela olha para o lado e vê a mãe. E aí, na hora que ela tá naquela cena do sexo, ela escuta ela falando, ai, my sweet baby, alguma coisa assim, que é do jeito que a mãe falava dela, né? Minha doce menina. Que a mãe se refere a ela o tempo todo, minha doce menina. Mas eu não vi como talvez um trauma de abuso. Para mim, fazia parte do delírio dela. Que a mãe dela era a castradora, né? E ela estava ali, e aí mistura a culpa, né? A culpa mexe, o superego mexe muito com a culpa e tem relação com a mãe, né? Por isso que ela escuta a mãe falando, né? Alguma coisa. Para mim é muito mais isso. E essa mãe, uma cena também que eu achei bem forte, né? Quando ela chega para comemorar em casa, toda feliz que ganhou o papel, a mãe chegou com um bolo enorme. Ah, eu comprei esse bolo para você. Aí ela olhou assim meio apavorada, né? Tipo, bolo para uma bailarina, né? Anoréxica, assim, né? É uma coisa esquisita. E aí a mãe pega ofendida e vai jogar no lixo. Você viu que ela fala, é o nosso bolo preferido. E aí a Nina fica meio em estado assim, tipo... Aí a mãe fala, então tá bom, vou jogar fora. E aí vai jogar no lixo o bolo inteiro. E aí a Nina, não, eu como. Aí a mãe volta com uma cara, parece uma maluca, né? Assim, volta rindo assim. E aí pega assim com o glacê e bota na boca dela. E aí tem essa mistura um pouco de controle, uma coisa meio ambígua em relação até essa coisa da sexualidade. Uma coisa meio esquisita mesmo. Mas... eu acho que não deve ter rolado abuso, assim. Eu acho que a intenção não era muito essa do filme, não. Era mais de ver uma mãe muito controladora, manipuladora e que representava para a Nina, né? A Nina incorporava isso, né? Ela via a mãe, ela imaginava a mãe o tempo todo reprimindo a conduta sexual dela, né? A tentativa, né, dela viver essa sexualidade, né? Deixa eu ver se eu... E aí essa cena, né? E aí depois aparece a Beth, né? Que elas estão lá ensaiando e alguém conta que a Beth tinha sido atropelada. E aí o diretor fala, eu sei que ela fez de propósito, porque ela tem essa coisa dentro dela, ela é muito intensa, ela é muito movida pela emoção, e eu sei que ela fez de propósito.
E é lógico, a Nina fica muito mexida, porque ela se projeta na Beth também, né? A Beth seria ela amanhã, né? E de repente ela faz um negócio desse, né? E aí ela vai visitar no hospital e fica horrorizada, né? Que ela vê uma cicatriz, um negócio. E ela vai embora. E tem uma cena em que ela volta com batom, com um monte de coisas que ela tinha roubado da Beth e devolve. Eu achei tão interessante aquilo também, né? Como se ela não precisasse mais daquilo, né? Ela já tinha, naquele momento, ela já tinha descoberto dentro dela, ela podia devolver aquilo, né? Ela não precisava mais, né? Ela se encontra, na verdade, quando ela consegue permitir que esse cisne negro saia. Só que eu acho que ela fica nessa disputa, né, entre um superego, né, controlador que reprime, e um id, né, com uma pulsão muito intensa. E isso acabou matando ela, porque é difícil achar esse equilíbrio, né? Ela não conseguiu, né? Eu acho que de alguma forma ela não conseguiu fazer essa passagem de uma maneira saudável. Foi um surto, ela ficou sem vida, né? E é interessante que no final o espelho quebra, né? O espelho que ela se vê o tempo todo, né? Que ela se reflete, que ela se busca, que ela se compara, que ela tenta criar uma imagem dela, no final ela joga, o espelho quebra. E ela joga a Lily, que ela acha que matou. E que depois a Lily nem ali estava, né? Foi lá dar parabéns pela performance, que foi maravilhosa, não sei o quê. E ela fica espantada, e aí que ela se dá conta que ela tinha enfiado nela. Porque a Lily, que ela via, é ela, né? É que ela. também é outra cena perfeita, que a gente também até ela mesma descobrir que ela não tinha feito aquilo, pra gente aquilo era possível de ter acontecido. Sim. Porque ela tinha acabado de sair de um fracasso, né, do ato que ela fez, né? Então, sim, era possível que realmente ela fosse substituída. Então... Com certeza. E era o medo dela, né? Esse era o receio dela. Na verdade, ela estava tendo esse delírio, ela se sentiu um fracasso porque ela errou um passo, e aí ela pensou, eu vou ser substituída. Né? Isso aí foi tudo que ela criou. Era o medo dela que estava se concretizando na cabeça dela, né? Então, realmente, agora... e aí ela falou, não, eu sou o cisne negro. E aí ela se transforma no cisne, né? E eu achei tão interessante também a cena que ela tá lá no alto, né? Que ela sobe, aquela cena que ela vai morrer, né? Como cisne branco, que ela volta. Aí ela aparece aqui um sangue na altura do umbigo e aparece a mãe na plateia. Parece que assim, cortei o cordão, né? O cordão umbilical, enfim, foi cortado ali, né? Porque é bem aqui na altura da barriga, sangrando, aí ela olha pra mãe, aí olha pro príncipe, olha pra não sei o que e cai. E aí fala, foi perfeito, e né? essa morte também é bem simbólica, porque ela morre como cisne branco. Ela fez toda a passagem do branco, ela fez toda a passagem do negro, e quando ela volta pro branco é quando ela morre. Então ela morre, né, ela mata ali o cisne branco. Sim, então, assim, porque na verdade ela nunca foi ela, né? Assim, ela não era aquela coisa toda. Ela foi moldada pela mãe, né? Era o que ela tinha permissão para ser durante muito tempo, né? Eu achei assim, incrível essa cena, né? O final do filme fosse aberto e a gente pudesse imaginar que ela não morreu, na verdade quem morreu era o ela. O cisne branco, né? Exato. O cisne branco. Era o ela de antes. Para ver que ela agora vai passar a ser essa outra pessoa. Sim. Eu acho isso maravilhoso. Até por isso que tem muita gente que fala, a morte foi simbólica, né? Ela matou o cisne negro, ela cortou o cordão umbilical, mas para mim não foi simbólica, não. Porque a morte o psicótico é muito no ato. Ele não trabalha no simbólico, né? É ali, é no ato, é no real. É no real. Então, para mim, ela realmente teve uma morte simbólica e real. Ela não conseguiu matar simbolicamente como nós neuróticos. Eu vou matar ele! Você não vai lá pegar e pum, matar realmente. Você mata na sua cabeça, mentalmente. Né? As pessoas neuróticas comuns, nós, a gente não vai no ato. E o psicótico vai. Vai no real. Né? Então, assim, realmente, quando ela se mata. Né? Exato.
perda, não tem é uma essa morte simbólica, né? Por isso que, para mim, ela morreu mesmo, né, lamentavelmente, mas era o fim possível, né, diante de todo aquele sofrimento dela. E eu achei o filme fantástico, né, porque a gente mergulha nesse universo junto com a Nina e a gente fica confuso como ela ficou. Você sente essa confusão dela, porque a gente que fica, ué, mas ela não morreu? É a mesma confusão, né, quando a Nina abre a porta e dá de cara com a Lily, tipo, ué, a gente junto com ela, assim, meu Deus, era um delírio. É uma alucinação. É Sim. muito doido. Aí ela vai e tira a toalha, não tem sangue. Você vê que ela tinha colocado a toalha para segurar o sangue que escorria do corpo morto da Lily. É muito doido, né? É muito doido. Uhum. Eu achei o filme todo fantástico, a trilha sonora maravilhosa, né? O tempo todo. Essa coisa do balé, a música da caixinha de música, quando ela quebra. Ele é muito marcado, assim, com alguns pequenos atos que vão marcando essa transformação dela, né? Até onde ela coça sempre, que é depois onde nasce a asa dela, né? Que ela vai se transformar, né, no cisne. Mas é lógico Uhum. que, assim, é, ela tinha muito transtorno, né? Essa mãe, essa coisa da anoréxica que vomita muito e tal, tem muita relação com mãe narcisista, muito controladora, né? É um sintoma que frequentemente está associado a essa relação maternal. E ela apresenta isso, né? Só que, assim, eu acho que traz também essa questão da pressão, né, do trabalho. Ela vivia um ambiente de trabalho tóxico, com uma mãe tóxica, Uhum. né? Ela vivia toda. Ela não tinha vida, a Nina não tinha vida. Era balé, casa, casa, balé. Ela não tinha Não, tinha amigos. relacionamentos, amigos, né? Aquela cena que ela vê a Lily com o bailarino, ali você acha que foi real ou também é Eu acho que uma tem viagem? chance de ter sido real, sim. Mas isso só compõe. E é isso, né? Eu acho que ela acaba confirmando algumas teorias dela. Porque ela vê algumas cenas e ela começa a dar margem para aquilo, né? Ela pega um dado e, de repente, ela começa a amarrar os fatos na cabeça dela. Eu acho que pode ter acontecido a cena. Como diretor, com certeza não. Né, que ela Uhum. vê ali, nossa, né, ela se sentia o tempo todo roubada, né, de alguma forma, né, ela se sentia ameaçada por essa Lily o tempo todo, né, mas era uma ameaça delirante, porque aí que eu acho que a Lily em momento nenhum quis roubar nada dela, né, eu acho que era delírio mesmo, né, Sim. e aí essa situação com o bailarino pode No ter final, acontecido ela mesmo, vai lá, ela dá os parabéns, né? é, e é lógico, todo balé vai ter uma substituta, né? Toda peça de Sim. teatro tem sempre um substituto para o ator principal, né? Porque vai que acontece alguma coisa e fecha o teatro, né? Lógico que não. É normal, né, ela ser substituta, mas isso só ia montando todo o enredo que a Nina criou, né? E até a escolha dos nomes, eu estava vendo sobre isso, a mãe da Nina chama Érica no filme, né? E Érica quer dizer, na raiz do nome, não sei das quantas, que é soberana, aquela pessoa que está acima de todos. Nina tem muita relação com menina mesmo, né? Ela vem do espanhol de niña, né? Que tem a ver com criança, com uma coisa assim, né? Eu acho que são muitos detalhes, né? Essa da troca de roupa, depois dela morrer de branco, né? Como o cisne branco que ela morre, não como negro. Então tem muitos Uhum. detalhes que vão trazendo para a gente, vão levando a gente nessa transformação da Nina, né? O filme é lindo, o filme é tenso, é perturbador, né? Porque a primeira vez que eu vi, eu não sabia da história e eu fiquei chocada. Fiquei chocada, meu Deus! A cada cena, você não acredita que isso não aconteceu. Não estou entendendo, mas quem é essa mulher no trem, né? Você começa a ficar como ela fica, né? Essa confusão de não entender. Essa coisa do jogo dos espelhos o tempo todo, eu achei incrível, né? O tempo todo o espelho tá ali, para lá, para cá, e no final ela quebra o espelho e se corta com o É, espelho. tem coisas que realmente você tem que assistir mais de uma vez para você pegar, para você Pegar, perceber. Porque o pois filme é. tem muito disso, muita pegadinha. É,
são os detalhes, né? Mas sim, né? Assim, algumas coisas que para mim são reais, né? De alguma forma, é essa mãe controladora e manipuladora, né? Tem hora que ela entra, que a mãe tá pintando um monte de rosto, né? Eu achei tão estranha aquela cena, não entendi muito bem também. Eu acho que ela estava ali retratando, não sei se era a Nina ou se era ela mesma. Mas é uma coisa meio esquisita, assim, né? Você vê que a mãe era meio esquisita, né? E, Eu tô vendo aqui enfim, o comentário do pessoal aqui falando que também não cansa desse filme. Ficou assim, chocada no cinema. Teve gente que viu o filme no cinema aí. imagina no cinema, eu não vi no cinema. No cinema, no telão, então deve ter sido É, demais. Eu também não vi no cinema. Se tem alguma plataforma de streaming, ele tá no Telecine. Eu sei que tem no eu assisti Telecine. no YouTube, mas pago. Eu aluguei no YouTube. Acho que foi R$ 11. Que eu quis rever agora, lógico, né? Porque aí eu anotei, eu peguei muitos detalhes. Deixa eu ver se eu deixei mais algum. Mas eu acho que não. Essa coisa de minha doce menina, né? É bem coisa de mãe, assim, psicotizante mesmo, né? Ficar o tempo todo ali meio manipulando, né? Coisa horrível. E existem pessoas assim na vida real, né? Talvez não com essa tinta tão intensa do filme, Tô vendo mas aqui outro sim. comentário, que eu era criança. Imagina uma criança assistindo isso. Realmente. Mas acho que uma criança nem ia entender nada. Você entendeu alguma coisa do filme quando era criança? Pergunta para quem mandou a mensagem aqui. E Na na festa festa, com a Lívia Real? em que momento? Eu não acho que a Nina é bipolar, não, Malu. Eu acho que a Nina é esquizofrênica mesmo. Eu acho que ela é esquizofrênica. Ela tem Eu muita também. alucinação, delírio. Não é só um transtorno bipolar. Tem esquizofrenia, Acho provavelmente. que Não tem na tem na Netflix, não Netflix. tem. Só no Não tem. Telecine ou no YouTube. Quem que é? A Fernanda Gente, Gente me responde. responde. Vê se você Responde o quê? consegue. Acho Quando que que já ela morre respondeu. real? Eu acho que ela morre na cena final. Ela termina a peça e morre. E ela atingiu a perfeição, só que morreu. Né? Ela, para mim, ela se mata porque é isso, né? Como a gente falou. Ela não mata simbolicamente, né? A pessoa psicótica atua no real, na realidade. Então, para mim, ela se mata das duas formas, né? Numa morte real e simbólica. Ela não conseguiria fazer de maneira simbólica só, né? Acho que ela, para mim, ela morreu. Eu já vi muita gente falando que acha que não, que ela não morreu, mas eu acho que assim, faz mais sentido pela história dela e tudo, ela ter morrido de fato, né? E A ela história é morre muito em boa. meio aos aplausos, né? São muitos aplausos ali quando ela morre, né? E É, realmente ela atingiu o objetivo dela, que no caso ali era morrer mesmo, né? Então, mas ela é. morre no meio de aplausos. Teve uma a festa que a Nina saiu com a Lili era real? A festa era. O que não era real é a relação sexual. Porque a Lili fala no dia seguinte, não, eu saí do bar e fui embora para minha casa, você foi para tua casa. E aí ela fica, você sonhou comigo? Né? Você teve sonhos comigo, né? A Lili era assim, ela brincava, ela tinha muita liberdade com a sexualidade dela, né? Ela lidava muito bem com isso. Enquanto a Nina reprimia, assim, fortemente, né? Mas o filme é muito bom. Quem não viu, eu acho que tem que ver, né? A falta do Já pai fez teve influência na situação de Nina? Com certeza, Fernanda, porque é um pai que não é nem... Porque, assim, aí eu não queria entrar muito em conceitos da psicanálise, que eu acho muito complexo e não vai ser interessante para a maior parte das pessoas, mas sim, o pai faria... Porque todo bebê, quando nasce, tem uma relação com a mãe, né, de única, assim, né? O bebê nem se reconhece como um ser independente da mãe. Isso é uma construção que ela é feita e o pai é muito importante nessa ruptura, né, do bebê com a mãe. E o pai nem é citado, né? Eu acho engraçado, assim, não é uma figura que exista na vida delas. Elas são uma só, Seja né? lá Não o que existe um aconteceu com terceiro, ele, né? completamente apagado. Uhum.
Ah, eu faço psico. Imaginei, Fernanda, que você fizesse ou fosse psicóloga. Morreu atingindo a perfeição e não sendo trocada. Ela morre porque é isso, né? Eu acho que a perfeição, e seria impossível para ela viver assim, né, cindida, né? Essa... Aproveitar que tinha gente aqui fazendo indicação de outros filmes. Eu vi Garota Exemplar, eu vi A Origem. Gente, então pode sugerir, porque às vezes a gente pede no Instagram aqui e ninguém sugere nada. Então, gente, pode pedir filme, sugere aí, que a gente, se não tiver visto, a gente vai lá, assiste, A assiste origem várias é vezes. qual? Eu acho que eu vi a origem. Qual que é? A Origem não é com Leonardo DiCaprio, é essa? Eu acho que é, né? Eu acho que foi esse que eu vi, nem tem tanto tempo. Tem muito filme bom, né, pra gente analisar, né? Pra quem não viu, a gente já fez do Precisamos Falar sobre Kevin, que foi fantástico também, né? Tá até no YouTube de vocês, né? Ah, Aí o tá no YouTube, Precisamos tá Falar aqui sobre também no YouTube. Kevin é bem coisa. A origem, a chegada. Trilogia Depois, também. Lá, A Origem é a com o Ilha do DiCaprio. Medo. A Ilha do Medo é muito boa também. A É Ilha do muito Medo. boa. Que também é sobre psicose, né? Enfim, Marta, eu acho que assim, o filme não é muito longo, inclusive, né? O filme ele Uhum. é curto, relativamente E curto, ele tem 1h40, muito. mas ele passa rápido também. É. Bom, Mas a história é muito, muito boa mesmo, faz a gente refletir bastante, dá margem a muitas interpretações, traz muito da angústia, né? E como que pessoas que têm alguma fragilidade emocional, quando elas se veem diante de uma pressão muito intensa, não conseguem manter o equilíbrio, é muito difícil, uhum, muito uhum. difícil. Né? Inclusive, até esse momento de pandemia aí é favorável para surto, por exemplo, né? São coisas Verdade. bem, bem complexas, né? O pessoal tá pedindo muito aqui, mas vocês têm que mandar pra gente depois. A gente vai fazer um stories aí ou alguma coisa fazendo uma pesquisa aí. Então, por favor, não deixa de mandar as dicas, que pra gente é super importante, porque o interessante é a gente fazer a análise de filmes, obviamente interessantes psicologicamente, mas que também, né, agrade, né, o nosso público. Então, gente, pode pedir que a ideia é essa mesmo. Adriana, alguma coisa para fechar ou já fechou para a gente Acho que é concluir? isso, assim, né? Eu acho que o filme é muito bacana. O filme ele dá margem a gente refletir sobre muita coisa, né? A ficar atento a essas fragilidades emocionais. O momento de pressão pode sim desencadear surtos. Talvez se ela tivesse uma outra perspectiva, né? Um outro tipo de trabalho, ela não viesse a desencadear um surto tão intenso. Ela entrou em surto quando veio essa ambiguidade, ter que lidar com a sexualidade, com coisas que ela procurava evitar a todo momento, né? E ela acabou que isso veio à tona e ela não conseguiu, né? Até pela estrutura dela psíquica, ela não Uhum. conseguiu integrar o cisne negro na vida dela, né? Ou era uma coisa ou era outra, enfim, ela acabou morrendo. Mas o filme é fantástico, eu acho que vale muito a pena ver. E eu acho que é isso, eu acho que o filme o pessoal curtiu, acho, né? Acho que a gente já falou bastante, né, do que tinha para dizer sobre ele. Tá bom, então, ó, beijão para você e, como sempre, o convite está super feito para as próximas. A gente marca e avisa pro pessoal. E, Maravilha. gente, escolha um filme, ajuda a gente, vai. Ó, beijão para você, obrigada mais uma vez.